Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não nos conhece, somos um casal apaixonado pela Palavra de Deus. Se já se identificou com a gente, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E a gente está aí próximo a chegar a 200 inscritos. 200 inscritos. Por incrível que pareça, a igreja hoje está precisando ser evangelizada novamente. Não sei se você já percebeu, mas a igreja tem se afundado e tem essa necessidade de o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, ser levado novamente para essas pessoas. A gente vem acompanhando isso, né? Faz algum tempo, os comentários das pessoas, como quando tem alguma exortação de algum pastor, e uma exortação bíblica, de análise, de escrituras, não é uma análise da própria pessoa. E a gente vê os comentários, como um comentário que defende somente a placa da igreja, não é uma defesa de evangelho, é uma defesa de pastor. Ah, não pode falar mal do pastor. O pastor tem sempre razão, é irrepreensível. Então nós vemos a placa da igreja, não falar mal do pastor, não exortar a igreja para a igreja... E não é nem questão de não falar mal. Exortar. De trazer a verdade. Trazer a verdade bíblica, né? Não é você falar mal, é não trazer a verdade, né? Que a gente está querendo dizer isso. E essa proliferação desses ditos aí, profetas, nessa questão dessa bênção, né? De ganhar dinheiro, de ter as bênçãos materiais desse mundo corrompido, caído. As pessoas buscam ainda. Porque eu vejo assim, as pessoas, todo mundo tem problemas. Todo mundo vai ter algum ou problema financeiro, de saúde, ou trauma de infância, qualquer coisa. Todo mundo tem problemas. E olhando para essas igrejas, esses pastores, esses aí que só trazem bênção, o que eu vejo nisso? As pessoas têm necessidades, porque elas enfrentam algum problema e quando ela vai nessas igrejas, elas só encontram conforto. Por quê? Porque o cara tá lá falando que Deus vai fazer, que Deus vai te tirar desse buraco que você tá, que ele vai te curar se você estiver doente, que ele vai resolver seu problema financeiro, que os traumas serão resolvidos, que a pessoa que está te perseguindo no emprego, ela vai pagar e isso tudo. Então, assim, a pessoa ouve isso e fala, Deus está me vendo e ele vai resolver tudo para mim. Então, é um conforto que a pessoa recebe. Isso mesmo. O coração, ele gosta de ser acariciado. Não que a igreja não deva trazer conforto para nós. Sim, nós não estamos falando isso. Não é isso. Mas a pessoa quer ir para a igreja para ouvir o que ela quer. Isso, e a gente está falando aqui que o evangelho, ele é um evangelho de confronto, de confrontar o pecado. E nós temos hoje um evangelho que conforta o pecado, para ele não ser confrontado, para ele não ser incomodado. E nós temos o evangelho hoje que quer trazer que os pastores de hoje, a maior parte dessa questão de... Como que é o nome dos pastores? Os coaches e os... os coaches. Da prosperidade, né? Os que assopram a pessoa cai. Eles fazem o evangelho de acordo com o que tem no coração das pessoas. Por que esses pastores estão fazendo sucesso? Justamente por encontrar um público que está com o coração cheio desses desejos. De querer adquirir as riquezas desse mundo. Não a riqueza do mundo espiritual. Não de juntar tesouros no céu, como o próprio Cristo fala. Não, esses pastores justamente encontram nessas pessoas que estão, às vezes, necessitadas de bens materiais que elas querem, elas desejam que é o coração dela, de dons espirituais exacerbados, porque elas querem mostrar para as pessoas que elas têm algum dom ou alguma coisa. Então, é uma salada que está se tornando hoje. E a apostasia que a gente vê não é nem o afastamento das pessoas da igreja, mas justamente da própria igreja, do afastamento da igreja do verdadeiro evangelho. Do evangelho. Né? Essa bagunça que tem acontecido. É isso mesmo. E uma coisa também que eu percebo é que esse tipo de pastor, esse tipo de igreja, quer comprovar o seu poder em Deus. Quer comprovar o seu poder. Aí vem ali com aqueles cultos de assoprar na pessoa, a pessoa cair desmaiada. Então a pessoa que está vendo aquilo ali, que não tem conhecimento bíblico, porque é um dos problemas também, a falta de leitura da Bíblia. O ponto principal... Esse é o principal. O principal é isso, porque a própria palavra fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a palavra é inspirada por Deus, útil para o ensino e para a repreensão. Então já entra do ponto também que a pessoa não pode falar que não pode repreender o tal fulano de tal, a igreja de tal. Não tem essa na Bíblia. Jesus repreendeu as igrejas. Sim.
A igreja que faltava fervor espiritual, a igreja que não queria expulsar um membro porque esse incentivava as pessoas ao pecado. Paulo repreendeu as igrejas em Coríntios. Paulo repreendeu Timóteo. Peraí, por que agora a sua igreja não pode ser repreendida por um pastor que está falando biblicamente? Quem és tu para falar alguma coisa? Que não está falando biblicamente. A sua igreja e a sua vontade não pode estar acima da Bíblia. Exatamente. E se outro pastor vê um erro, ele deve sim exortar, porque Paulo fala que os de dentro que se dizem cristão, esses devem ser repreendidos, os de fora Deus julga. Mas eu acho que tudo começa na falta da leitura, né? Não, o ponto principal é esse. A falta da leitura bíblica. Você é conduzido e você é enganado quando você não conhece a palavra. E nós já falamos aqui e batemos de novo na mesma tecla que Jesus confrontou o diabo com a palavra. E aí essas pessoas, elas usam muito de técnicas também de persuasão, né? Estudaram oratória. Então ali facilita o convencimento das outras pessoas. Aí a pessoa não tem conhecimento bíblico, a pessoa não leu a Bíblia. Se leu versículos esporádicos e aí vai para uma igreja desse tipo, sem conhecimento nenhum. Aí encontra um pastor e uma igreja bem estruturada e com alguém que tem ali a facilidade de falar, tem uma oratória boa, tem às vezes até curso de psicologia. Então tem ali você esses entende treinamentos. Como que eles agem, entendeu? Truques de mágica. Que só você procurar na internet, tem pessoas que andou com pastores que se dizem aí saber o seu RG CPF, que não serve pra nada. São enganadores, porque se você for até na casa espírita, vai saber tudo da sua vida. Você acha que o demônio tá onde? Exatamente. Esses espíritos devem ser confrontados, devem ser analisados segundo a Bíblia. Mas aí o problema maior tá na própria pessoa que procura isso. Porque a pessoa, ela tá querendo que o seu coração, ele seja acariciado de alguma forma. Entendeu? Ela tá querendo bênção, ela tá querendo solução de um problema. Deus tem algo maior para sua vida. Aí o que eu respondo para você é: o que é maior que Cristo? Verdade. O que é maior que Deus poderia ter entregado para nós do que o sacrifício do seu filho? É sempre isso, né? E como que a gente percebe que essas pessoas estão tão enganadas com esse tipo de igreja que está se levantando e muito no nosso tempo? A gente está vendo muito e muito. Hoje a internet liberou um acesso pra gente. A gente vê diversos vídeos desse tipo de igreja. E quando você vai ver os comentários das pessoas, muitos ali de olhos abertos e despertos para isso, mas muitos defendendo a unha e dentes. A unha e dentes. Com unhas e dentes, né? Com a pretinha, aí você vai fazer isso. E muitos defendendo ali. Vou mudar, a ferro e fogo. Ou com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Defendendo ali a todo custo. Isso mesmo. Sabe? Porque essas pessoas já foram convencidas. Entendeu? Elas se sentem ali acolhidas de uma forma, então a igreja ali é o principal, como que eu posso dizer? É o centro, às vezes, até da vida dela. Então aí a placa tem importância, né? Isso mesmo. A placa tem importância, a doutrina da igreja. Independente se a igreja... não tire a barba. Não se depile. Não corte o cabelo. Isso aí são tradições da igreja. Se você quer participar e você é condizente com isso, ok, é um problema seu. Mas você não pode colocar isso acima das escrituras. Essa é a questão. O pastor deve ser analisado segundo as escrituras. Nós temos uma Constituição magna. A carta magna nossa aqui é a Bíblia. Aí um pastor querer colocar as tradições, né, as diretrizes da igreja acima da Bíblia, para colocar o dedo e falar assim, não, tem que fazer isso, não. Aí é que a palavra já fala, se uma igreja não está seguindo os padrões e as ordenanças bíblicas que Cristo nos deixou através de seus discípulos e apóstolos e os profetas, sair dessa igreja. Procurar outra que esteja correspondente com aquilo que está escrito. Esse é o ponto. As escrituras. Não há discussão referente a isso. Você pode debater uma coisa ou outra que você tem divergência teológica. Mas jamais deixar as tradições humanas, porque Jesus veio justamente debater isso com os fariseus. As próprias tradições que eles tinham, que eles queriam colocar acima de tudo, até acima da lei. Não é verdade? Exatamente. Aí as pessoas estão tão apegadas à própria igreja que, independente dessa doutrina ou dessas regras que são totalmente... não tem nada a ver com a Bíblia não fala sobre barba, sobre isso, tudo aquilo. Fala que a gente tem que ter modéstia na vestimenta.
Mas isso não, sabe? Não tá falando que você não pode cortar o cabelo, esse tipo de coisa assim. Onde que isso representa a rebeldia? Exatamente, exatamente. E aí a pessoa aceita, mas não só isso é o de menos que a pessoa aceita. A pessoa aceita muito mais, É isso mesmo. sabe? Aceita como que eu posso dizer? A toalha ungida, sabe? Aceita o paninho que o pastor orou, leva pra casa. É isso mesmo. Aceita esse tipo de coisa, é só você ver. É só você ver essas igrejas como estão. É cajado de Moisés. Tem até isso, gente. Sal grosso. Sal grosso. Então as pessoas vão aceitando, vão aceitando. Porque na hora ali da pregação é sempre o que Deus vai fazer por você. Então o contexto que tem tudo aquela em coisa, volta, né? Só te cortando. não importa. As pessoas não querem se sacrificar por Deus. Sim. Fazer aquilo que está escrito realmente. Não, mas querem que Deus realize os desejos dela. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente vê, o que eu digo desse sacrifício? Às vezes você vai ter que viver do jeito que você está. Na situação que você está. E você vai enfrentar isso. Às vezes você vai enfrentar a vida toda. Você entendeu? Às vezes você vai ficar, vamos supor, você vai trabalhar com salário mínimo pro resto da sua vida. Eu lembrei agora da parábola do rico e do Lázaro. Ele foi ali, ele passou ali aquele salvo. perrengue a vida toda. Mas passou a vida toda, morreu naquela vida. Entendeu? A gente sabe que o poder de Deus é ilimitado. E ele pode fazer Isso mesmo. a hora que Ninguém ele tá quiser. falando aqui que não tem ninguém bênção, tá falando que não existe milagre ou que não existe bênçãos. Existe. Nós acreditamos. Mas Deus tem um propósito para cada um. Para cada um. E O parâmetro, né, Kito, né, que o parâmetro não é a bênção que vai mostrar pra você se você está sendo abençoado ou não. É um erro, olha, é um erro grave da igreja. Achar que, se eu não estou sendo abençoado, então eu tenho menos fé. De forma alguma. exatamente. O parâmetro é justamente na dificuldade. Na dificuldade. É no perrenho. É a fé que persiste, É né? onde o ouro vai ser forjado, é no fogo. É aí que realmente Deus vai nos forjar, nessas situações, porque é nessas situações que nós procuramos Deus. Exatamente. As pessoas viam mais Deus lá no deserto ou lá no Egito? Não é verdade? É verdade. E a gente tira também os exemplos dos próprios apóstolos. Algum estava rico, um deles enriqueceram ou não tiveram dificuldades, pelo contrário, eles tiveram inúmeras dificuldades. E não só eles, a igreja que veio vindo depois deles. Muitas pessoas morreram, foram perseguidas, não tinham nem o que comer e por aí vai. Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, que a gente tem que sempre deixar claro o que a gente está dizendo, porque às vezes as pessoas confundem o que a gente diz. A gente diz uma coisa, a pessoa vem e comenta como se a gente tivesse dito outra. Mas não a tendência é sempre piorar. A gente está falando que Deus ajuda e que Deus sustenta e que Deus provê. Sim. Por isso que ele fala para nós nem nos preocupar com o que comer ou o que vestir. Mas que as dificuldades vão existir, sempre vão existir. É isso. Que ele fala até da aflição, né? Exatamente. Que o próprio Cristo fala que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. No mundo passarás por aflições. É isso. Nós passaremos por aflições. Tá? O próprio Cristo está falando, você passará por aflição. Mas essas igrejas fazem esse tipo de coisa. Entendeu? Você está passando por essa aflição, mas Deus vai te tirar agora. Vou quebrar tal coisa. Vou quebrar. Tô orando e vai quebrar. Isso vai ser quebrado. É o mínimo. Agora. A gente está falando aqui, como a gente fala, sempre quando você vê um vídeo de alguém, ou nosso, ou de outra pessoa, analisa. Lê as escrituras, não responde na hora. Analisa primeiro. Seja que nos berianos. Analisa, vê nas escrituras, vê na palavra. Vê se está coerente com o que a Bíblia diz, com o que nós estamos falando, com o que a gente está falando, com o que o outro está falando, com o que o seu pastor está falando. É que não quer, a pessoa que não lê, ela não vai ter esse discernimento. Então, o principal é ler, né? Se a pessoa não lê, ela não vai ter esse discernimento e vai acabar sendo enganada. Ou por youtubers também, porque tá cheio de gente aí falando baboseira. A gente sabe que tem um monte de gente aqui no YouTube falando baboseira. Você abriu o nosso vídeo aqui agora falando sobre isso, né? A internet, ela traz essas possibilidades de você aprender realmente coisas fantásticas, mas também as duas coisas. As duas coisas. Vai ter esse confronto. E como aquele que crê, você que é cristão, se acha cristão, você vai ter que pregar o evangelho. Você vai ter que enfrentar essas pessoas que pregam mal o evangelho. Exatamente. E para isso você precisa ler as escrituras. E eu lembrei agora de uma coisa. As pessoas não querem que a gente fale dos erros da igreja.
A pessoa É o não que quer. mais a gente vê nos comentários, né? Ah, a igreja está sendo muito dividida. As pessoas estão querendo dividir a igreja. Já tem muita gente que é de fora da igreja batendo na É isso igreja. mesmo. Então os cristãos não podem também criticar. Mas quer dizer, eu aqui, que tenho conhecimento, que eu li a Bíblia, é conhecimento bíblico a gente está falando, tá? Que leu a Bíblia, entendeu, né? Ali a Bíblia, ele também, tô vendo uma coisa errada e eu não posso falar que tá errado porque eu não quero levantar na igreja uma desconfiança das outras pessoas do mundo. Não. Se você tá vendo que tá errado, você tem que falar que tá errado. Você vai abaixar a cabeça pro erro? Não vai. É isso. Porque você tem que alertar as outras pessoas de que as coisas estão acontecendo e que a pessoa precisa perceber que aquilo tá errado. Porque se não há quem fale, não há quem aprenda. É que até um versículo que fala. A gente tem que pregar, porque a fé vem pelo ouvir. Se não há quem pregue, não há quem aprenda. Então, se eu não falar a verdade, as pessoas vão continuar sendo enganadas. Não estou falando só de eu específico, tá? Eu estou dizendo que se as pessoas não falarem dos erros, as pessoas continuarão vivendo esse erro. É isso mesmo. É exortação. Exato. Nós temos que ser exortados. Às vezes, nem tudo que a gente vai falar que a gente vai estar certo, vamos estar errados. Nós temos que ter humildade para reconhecer o erro e para reconhecer o pecado. Isso faz parte da trajetória de um cristão. Não é só porque a pessoa, eu sou cristão agora, vou passar uma vida infalível. Zero de erros, zero de pecados. Você está vendo que não está de acordo a pessoa ostentar diversos itens, porque tem esse ponto, né? Falar de riqueza e dinheiro. Não, que isso, o pastor deve... Gente, usufruir é sobreviver. A gente vê a passagem dos discípulos, ali que estavam sendo ajudados pelas igrejas ali da época, era uma ajuda de sustento. Não era uma vida de ostentação. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu quero que qualquer pastor mostre isso na Bíblia. Não, que aonde está aqui essa sustentação, esse sustento, era ostentar. Ostentar charrete, ostentar tesouros, ostentar qualquer coisa ali. Aonde está isso? Que era um sustento para eles poderem pregar, ir para as igrejas e levar o evangelho. Era uma vida simples. E Paulo mesmo recusando diversas vezes, as pessoas ainda confrontavam, falavam de Paulo, mal de Paulo. Que a gente vê lá, né, em 1 Coríntios 9, que ele vai fazer toda uma exortação ali, explicando tudo. Que ele prefere abrir mão disso, para que ninguém tire essa glória dele. Exatamente. Para você ver, Paulo que mal recebia, as pessoas só davam mal. Sim, começaram a criticar a autoridade dele. E Paulo fala, não, você pode receber, você pode ter esse sustento. Agora, essa ostentação, como que pode um pastor ter uma Lamborghini, enquanto o fiel tá vindo de ônibus, tá vindo a pé? Que é isso, gente? Que você não pode... Como que um cristão ali não pode questionar esse tipo de coisa? E aí você acha que o Espírito Santo tá ali com essa pessoa. Essa pessoa tá cheia do Espírito Santo. Se a pessoa tá tendo esse tipo de conduta, vendo ali que muitos irmãos, com certeza, da sua igreja, não tem nenhum carro para andar. Isso mesmo. Aí quer dizer, a pessoa vai dar o dízimo pro pastor que tá com a Lamborghini e não ajuda o vizinho. Exatamente. Não ajuda com a Marmitex. Mas ele é cheio do Espírito Santo. Você acha que você acha, cristão, que é fazer obra, é ajudar o próximo, é só ir na igreja lá dos irmãos? Você acha que não tem outros irmãos também que estão precisando? Tem muita gente, né? Então, a primeira coisa, se uma pessoa se diz pastor, a primeira coisa que ela tem que fazer é de se diminuir. Esse é o ponto principal, se diminuir. O pastor não é mais que ninguém. Ele deve se colocar como servo, a palavra já diz. Como servo, não ele ser servido por tudo e por todos, e ganhar tudo, e ter tudo do bom e do melhor. Enquanto as ovelhas estão simplesmente comendo pasto. Sendo que Paulo, a gente vê que ele reúne a igreja, ele reúne tudo e é dividido entre eles igualmente. Por que não tem isso? Porque você é enganado. Não pode ter esse tipo de medo quando você tem a palavra. Quando você você leu e você aprendeu, você não vai ser mais enganado. Né? Então a gente vê essa falta de discernimento bíblico. E outra coisa que está acontecendo, eu estou vendo muitos pastores criticando desigrejados, mas muitas dessas pessoas que saíram das igrejas e não conseguem mais voltar, é por causa desse tipo de coisa.
Porque a pessoa leu as escrituras e viu que não é bem assim. Aí a pessoa fica ali, sabe? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou encontrar? E outra coisa, a gente não quer dizer que não existam igrejas sérias, honestas e que pregam o evangelho correto. Existe, tá? A gente está aqui levantando os pontos errados das igrejas que estão fazendo um péssimo trabalho e dando um péssimo testemunho. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Como nós conversamos outra vez, né, nós falamos que a parte da igreja, uma parte, não toda, como a gente acabou de falar, tem pastores seríssimos, maravilhosos, que nós gostamos muito. Mas parte da igreja, a verdade é que está doente. Essa é a verdade. Está doente. Por pastores que não querem falar a verdade, que não querem falar que não tem dízimo nas escrituras, que é oferta voluntária. Dá para ter coragem um pouco e falar a verdade? A pessoa tem que dar conforme o coração, gente. Não tem a palavra, nem tem a palavra dízimo. Sabe? Então, são posições, não só essa, mas são outras posições que não fica ao caráter das escrituras. Sabe? Às vezes só para defender um tipo de instituição. Mais a placa da igreja. Mas tá parecendo a igreja católica. Tá faltando uniformidade na igreja? Tá. Essa divisão já é dita biblicamente? É. Mas nós temos que procurar essa uniformidade no ensino e na postura de quem prega a palavra. Né? Sabe? Tem que ter essa uniformidade, mas não tem. Porque, ou é por causa do ego, ou porque o fulano... porque o fulano não vem numa igreja, é desigrejado. Qual que é o propósito? Quando a palavra fala ir de pregar o evangelho, está destituindo ali, não está falando de cargo. Está dando respaldo para todas as pessoas pregar o evangelho, independente se é homem ou mulher. Fala, pregai o evangelho. Então não vamos colocar empecilhos para essas pessoas pregar o evangelho. Lógico que não. Né? Lógico que não. Então tá faltando... Tem que ser um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Então acho que falta também um posicionamento mais firme de certos pastores sobre certas práticas da igreja, de andar com certas pessoas hereges. Exatamente. Certos pastores que se dizem pastores, mas não são hereges. E o próprio Paulo fala que essas pessoas você não deve nem comer com elas. Exatamente. Elas não devem participar, elas não devem nem ser convidadas por nós para comer em nossa casa. Você vê pastores hereges indo em programa de rádio, com pastor famoso, pastor famosíssimo, indo para cima e para baixo de Israel, com pastores que não deveriam nem estar acompanhando. Verdade. Que tipo de mensagem você passa para o cristão? Você conluio com seita também. Né? Então, é essa análise que a gente tem que trazer biblicamente. Como que a gente consegue enfrentar tudo isso? Você está vendo a situação da igreja nos dias de hoje, você está percebendo, e se você conhece alguém que está vivendo isso, como que você pode ajudar, como que você pode aconselhar, como que você pode fazer? É isso mesmo. Ler a palavra de Deus. A Bíblia é o norte, porque se você ler, você não vai ser enganado mais por ninguém, porque você vai ter o conhecimento que só a Bíblia vai te trazer. E oração, pedir discernimento, sabedoria, para entender os textos. E é isso, ler a palavra de Deus, é o principal para não ser enganado. Né? É isso mesmo. A gente tem que entender que nós temos que ser imitadores de Cristo. O diabo ofereceu comida para Cristo, ele não quis. Ofereceu riquezas, ele não quis. Ofereceu um reino, ele não quis. Tudo para pregar o evangelho. Verdade. Para consumar o seu sacrifício. Verdade. Então, tem certas passagens na nossa vida, nós temos que realmente negar aquilo que nosso coração tem desejo. Estou falando que Cristo aqui teve desejo, mas isso serve para nós, porque nós somos pecadores. Nós já temos isso incutido em nós. Nós carregamos isso. Então nós temos que fazer muitas vezes escolhas difíceis. Ou você escolhe o evangelho ou você escolhe as coisas do mundo. Exatamente. Então é esse recado, como a gente falou, o resumo para enfrentar isso. É oração, leitura. É a Bíblia, leitura. Procurar pastores sérios. Tem vários canais aí que eu acompanho, que são assim, maravilhosos. Às vezes você vai discordar de uma coisa ou outra, mas isso aí no decorrer do tempo vai amadurecendo. Às vezes nós vamos amadurecer em certos pontos que nós discordávamos. Mas tem fantásticos aí. Tem rapazes fantásticos. E para você encontrá-los, leitura bíblica que você vai achá-los. Você vai achar as pessoas certas. É isso mesmo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso que a gente
né, o que a gente trouxe aqui para você hoje. Então compartilha, que vai ajudar muito a gente a chegar a 200 inscritos, que falta pouquinho, e cada dia uma meta nova. E assim vai. Muito obrigada por ter ficado Deus aqui com a abençoe gente. vocês, em nome de Jesus. Nos analise biblicamente também. Fica de olho. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau.